pessoal, meu nome é Louise Winkler, sou advogada no escritório Safra Araújo, que é um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos, e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre a preterição nos certames. Tendo em vista que recentemente, em 1º de agosto deste ano, foi publicado o edital de processo seletivo simplificado, o PSS, para provimento dos cargos de agente de segurança penitenciária. Sabemos que existe um edital vigente que foi publicado em agosto de 2021 para provimento dos cargos de Polícia Penal em Minas Gerais, que se encontra na metade das fases previstas, e não é justo que você que batalhou, que estudou, teve um dispêndio financeiro enorme, além de desgastes de cunho físico, emocional, psicológico, lutar tanto para ser aprovado nas etapas de um concurso e tomar conhecimento da publicação de novo edital para provimento das mesmas vagas, só que em caráter temporário. Precisamos observar um ponto importante sobre essa situação. O primeiro edital previu que somente seriam corrigidas as provas de redação dos candidatos que obtivessem nota mínima de 60% na prova objetiva e mínimo de 40% em cada disciplina, equivalente a 5 vezes o número de vagas oferecidas. Logo, diversos candidatos não tiveram suas provas discursivas corrigidas diante da cláusula de barreira imposta, tendo em vista a limitação do número de vagas. E agora, a administração disponibiliza mais de 3.500 vagas para temporários do mesmo cargo. Se há necessidade de contratação, por que não aproveitar os candidatos do outro concurso que ainda está em andamento? Outro ponto de observação é o caso do candidato ser aprovado em todas as etapas desse certame e se encontrar em situação de excedente ou incluído em cadastro de reserva diante da disponibilização de vagas do primeiro edital. Saiba que existem casos em que há obrigação legal no que diz respeito à sua nomeação. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 37 que o concurso público é a forma de ingresso em cargo ou emprego público e que o aprovado no certame deve ter prioridade na convocação do prazo de validade do edital. Contudo, é muito comum que entes públicos pratiquem preterição na realização de suas convocações, o que é totalmente ilegal e arbitrário. A preterição ocorre quando um direito deixa de ser concedido a um candidato que foi devidamente aprovado no concurso público e passa a ser fornecido para outra pessoa que não deveria ter essa prerrogativa. Sabemos que, de acordo com o entendimento consolidado de nossos tribunais superiores, eventual preterição de candidato aprovado, seja por contratação precária, seja por inobservância de ordem de classificação ou por abertura de novo certame durante o prazo de validade do concurso, caracteriza ofensa a dispositivos constitucionais, bem como a princípios de isonomia, eficiência, moralidade, economia, proporcionalidade e razoabilidade. Inicialmente, temos a ideia de que os aprovados dentro de cadastro de reserva, os excedentes de um certame, em tese, têm mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, este entendimento possui exceções. Quando restar demonstrado a existência de preterição, o direito à convocação deverá ser concedido ao candidato. Veremos a seguir as situações que caracterizam a preterição. Em primeiro lugar, vale lembrar que, demonstrada a existência de vagas e a necessidade de serviço, não pode a administração deixar transcorrer o prazo de validade a seu bel prazer para nomear outras pessoas, senão aquelas já aprovadas em concurso válido. Existem casos em que a preterição ocorre por desobediência da ordem de critérios de classificação do certame, e temos entendimento consolidado do STF que garante ao aprovado o respeito à ordem de classificação enquanto o concurso estiver vigente. Ou seja, não é lícito que a administração convoque o candidato que obteve uma pontuação final inferior à de um candidato que se encontra como excedente. Também é vedado a convocação de um candidato sem observar critérios de classificação impostos pelo edital, como, por exemplo, certames que exigem prova de títulos e um candidato que não apresentar tais títulos ser convocado em lugar do candidato que apresentou. Outra forma bastante comum de preterição é a prática de se realizar contratações temporárias, contratações precárias para exercer o cargo para o qual você foi devidamente aprovado. A contratação temporária apenas é admitida quando não existem candidatos aprovados em concurso público em condições hábeis para nomeação ou então quando a necessidade de efetivo é meramente transitória. No entanto, são inúmeros casos de candidatos que possuem direito de serem nomeados, mas não são, em detrimento a contratações temporárias por meio de designações, caracterizando a preterição.
E também já é entendimento consolidado de nossos tribunais superiores que, diante da existência de candidatos aprovados, aliado à necessidade de efetivo, a prática de contratação temporária é ilegal, possibilitando os candidatos preteridos postularem sua convocação por meio do Poder Judiciário. Por mais absurdo que pareça, é muito comum que entes públicos realizem contratações precárias ao invés de convocar candidatos que estejam devidamente aprovados por meio de concursos públicos. Já tivemos inúmeros casos desse tipo aqui no escritório, elaboramos teses consistentes e embasadas nos entendimentos do STF e STJ, inclusive recentemente nos certames da PMMG, Agente Penitenciário de Goiás, entre outros. É justo que um candidato seja descartado mesmo após ter sido aprovado no certame, enquanto a administração pública oferece vagas para o mesmo cargo em que ele foi aprovado, só que em caráter temporário? Não é mesmo, né, pessoal? Essa prática é completamente desarrazoada e ilegal. Também não é lícito que a administração realize outro concurso enquanto o último está em vigência, cheio de candidatos aprovados ou em status de excedentes, cadastro de reservas, até porque há o dever de observância ao princípio da economia, eis que o gasto despendido com a realização de um concurso público é enorme. Outros fatores que coadunam com os direitos dos excedentes em serem convocados estão ligados à necessidade de efetivo na instituição em que ele prestou concurso, aliado à disponibilização de recursos financeiros para as contratações. Não é certo que a administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente se omita a prática de atos de nomeação dos aprovados quando a necessidade de convocação existe, em respeito aos investimentos realizados pelos candidatos em termos financeiros, emocionais, bem como as legítimas expectativas quanto à assunção ao cargo público. Dessa forma, caso o candidato aprovado, dentro e fora do número de vagas ofertadas no edital, de alguma forma se sentir lesado pela preterição, seja por desobediência à ordem de classificação, por cláusula de barreira no edital, por contratações temporárias ou por comportamento da administração que demonstre a necessidade de pessoal sem a nomeação dos aprovados em certame válido, pode e deve buscar uma solução judicial para ter assegurada a sua nomeação com amparo nas hipóteses apontadas pelos nossos tribunais superiores. É inadmissível que você se dedique meses ou até mesmo anos de sua vida a um concurso público, seja aprovado em todas as etapas e não seja convocado em razão da preterição. O Poder Judiciário tem sido eficaz em combater tamanhas injustiças praticadas contra candidatos nessa situação. O escritório Safra Araújo é um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos e desenvolvemos teses exclusivas e eficazes no que diz respeito à preterição nos concursos. Estamos aqui para te ajudar a batalhar pelo sonho, pela sua nomeação, fazendo valer o seu direito depois de tanto esforço que merece ser recompensado. Nossa equipe se encontra à inteira disposição. Te convido a acessar as nossas redes sociais, pois será um prazer te conhecer e sanar todas as suas dúvidas. Um forte abraço, pessoal!